Bom dia, Nelson. Bom dia. O nosso estudo está no capítulo 11 de Gênesis esta manhã, dando sequência ao estudo do livro de Gênesis. Nós já vimos a Torre de Babel, a confusão de línguas. E vamos passar para a chamada de Abraão, ponto central da fé cristã. De certa maneira, você pode dizer que não é que aqui começa a fé cristã. Onde é que começa a fé cristã? Não começa quando Deus criou o mundo, começa quando veio o Pentecostes, Deus criou a igreja, quando Jesus morreu, quando Jesus nasceu. Difícil falar. Tudo faz parte da nossa fé cristã, né? O cristianismo começa quando Cristo vem, só que ele é anunciado no passado. O evangelho da salvação que nós pregamos hoje é o evangelho de você ter que crer em Jesus para ser salvo. Mas, de certa maneira, você pode enxergar o evangelho na vida de Abraão. Ele não tinha que aceitar Jesus como Salvador para ser salvo, porque ele nem sabia quem era Jesus. Mas ele tinha que ter fé e ele foi salvo pela graça mediante a fé. Então você tem o evangelho sendo mostrado, anunciado na vida de Abraão, e ele é o pai da fé. Então é figura central na nossa vida. Nós somos chamados filhos de Abraão segundo a fé. Então é muito importante nós conhecermos a história de Abraão e como que é revelada essa salvação pela graça mediante a fé no Velho Testamento. Eu queria enfatizar bastante nisso, que as pessoas às vezes não enxergam muito bem a salvação pela graça no Velho Testamento. Acham que no Velho Testamento a salvação é pela lei e que no Novo é pela graça. Não é bem assim. Existe a lei do Velho Testamento de Moisés, é diferente a maneira como as coisas são tratadas às vezes no Velho Testamento, mas a salvação continua sendo pela graça mediante a fé, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Nós também temos leis aqui no Novo Testamento. Jesus deixou uma série de mandamentos que nós devemos guardar. Temos a lei de Cristo, é uma lei da liberdade, não é a mesma coisa que a lei de Moisés e tudo, mas temos também mandamentos. Existe graça e existe lei no Velho Testamento, existe graça e existe lei no Novo Testamento. Só que a salvação sempre se dá pela fé. Pela fé em Deus, na fé na palavra de Deus, dentro daquilo que ele revelou naquela época. Então vamos ver o que Deus revelou para Abraão e o que é que ele tinha que crer para ser salvo, né? Se não era na morte e ressurreição de Jesus que ele tinha que crer, era alguma outra coisa. E era assim que a coisa funcionava no Velho Testamento. Deus falou alguma coisa, aí você tem que crer. Você tem que se apossar daquilo pela fé. É a mesma coisa conosco. Deus falou que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, então nós temos que crer e nos apossar. E a promessa de que quem crê vai ser salvo. Abraão também teve uma promessa e ele creu. Nós vemos que depois da Torre de Babel existe uma série de eventos e de linhagens que são mencionadas. Você tem a confusão das línguas, os povos de uma maneira geral no mundo estavam afastados de Deus. Aí você tem paganismo em Babel tendo a sua origem depois do dilúvio. Antes do dilúvio, com certeza já existia paganismo também, as pessoas já estavam na idolatria, mas essa geração morreu no dilúvio. Depois vem uma geração santa de Noé e sua família, só que ela rapidamente acaba descaindo para o pecado novamente, e você tem eles se rebelando em Babel. Em Babel eles vão formar cultos pagãos e que vão se espalhar pelos povos à medida que eles se separam por causa da confusão das línguas. Aí cada um forma a sua tribo que fala a sua língua e vai servir os seus deuses, os seus ídolos. E é nesse contexto que nós vamos encontrar na descendência de Sem o nosso personagem central, que é Abraão. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, mais uma vez nós agradecemos pelo culto dessa manhã e te agradecemos por oportunidade de termos professores à frente das classes. Agradecemos porque os alunos vieram também, os irmãos, e essa família pode se reunir juntos para estudar o livro do Papai, o livro do Senhor, aquilo que nos deste para a nossa instrução e o nosso alimento diário. Te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, versículo 10 do capítulo 11. Gênesis 11, 10. Aí
vamos fazer assim, eu separei algumas coisas nessas genealogias. Nós estamos na genealogia de Sem, lembra? Sem, um dos filhos de Noé. Um pouquinho estranho ele começar a falar de Sem aqui, porque você já teve Nimrod, todas as genealogias mencionadas, já teve a torre, já confundiu, já passou muito tempo depois de Noé, só que aí ele volta no assunto da genealogia, ele vai repetir a genealogia do Sem que ele já falou no capítulo 10, porque aqui ele dá uns detalhes a mais. Então, ele diz, estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então, ele saiu do dilúvio com 98 anos. Naquela época as pessoas viviam bastante, né? Aí teve o seu primeiro filho com 100 anos. Aí você vai ver filho após filho aí na genealogia, e você vai vendo que ele vai falando quanto tempo ele viveu, aí gerou alguns filhos, depois viveu mais um tempo e morreu. E você vai vendo que a longevidade vai diminuindo aos poucos. Você vê o Heber no versículo 17, 16, ele viveu 34 anos, gerou Peleg, e depois que gerou Peleg, ele viveu 430 anos. Então, bastante tempo que ele viveu. Mas se você vê lá o Naor, por exemplo, versículo 24, Naor viveu 29 anos, gerou Tera, e viveu Naor depois que gerou Tera 119 anos, gerou Filai, já é bem menos. O outro viveu 400, aqui já está vivendo só 119, mais os 30 anos, então 149 anos. E a longevidade vai caindo. Então, pessoas tentam explicar o porquê disso, com base talvez em teorias de mudanças atmosféricas que aconteceram depois do dilúvio, mas enfim, o fato é que as pessoas vão vivendo menos e menos e menos. Aí você tem, no versículo 24, a família de Abraão, né? O Naor, que viveu 29 anos, gerou Tera. E aí, vamos ver aqui alguns nomes. Vamos ler, fazer essa leitura até o versículo 29. Então, alguém pode ler o 25, depois até o 29? Ele viveu Naor depois que gerou a Tera 119 anos e gerou filhos e filhas. Ele viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Outro Naor, né? E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão e a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor, Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. Até quando? Até aí tá bom. Tem alguns nomes aí já mencionados, né? Deixa eu ver aqui, talvez valha a pena. Não, tá bom, até aqui. A gente vê, a irmã notou bem, tem um outro Naor aí, né? Então, segundo Naor Júnior, né? Não é Júnior porque ele não é o filho do Naor. Você percebe que você tem o Naor, ele gera Tera. E Tera gera Abrão, Naor e Arã. Então, o Naor, neto do Naor, né? Em homenagem ao pai, ele deu o nome do pai do filho, então ficou, o neto do Naor também se chama Naor. E tem um pequeno detalhe aqui que também pode confundir um pouco. Você vê que você tem o Naor e você tem o Arã. Arã é filho de Tera. O Arã era irmão do Abrão, que ainda não é Abraão, né? Ainda se chama Abrão. E o Naor casou com Milca, filha de Arã, versículo 29. O Naor casou com Milca, que era filha de Arã. Opa, peraí. Mas o Arã era o irmão do Naor? Então o irmão do Naor chama Arã. Mas ele casou com a sobrinha? Não, não é. É um outro Arã. Porque esse é um Arã que é pai de Milca e de Iscar, né? O Arã, irmão do Abrão, é pai do Ló. Esse outro Arã é pai de Milca e Iscar. E a Milca casou com o Naor. Então pode fazer um pouco de confusão com os nomes aqui, porque aparecem 2 Naors e dois Arã. 2 Arãs, tá? Então não confunda Arã com Arã, não confunda Milca com Milca.
não houve aqui um casamento com o sobrinho, apesar de que naquela época de repente até podia acontecer, mas não aconteceu. Você tem aqui os 3 irmãos. Sara casou com Abrão, Naor casou com Milca, e Arã, o Arã a gente não sabe com quem casou, ele simplesmente gerou Ló, né? E aí, versículo 31, tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, porque Arã já tinha morrido, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles e os caldeus. Bom, aqui nós temos os 2 nomes da família do povo de Deus que vai se formar, Abrão e Sarai. Nós estamos mais acostumados com Abraão e Sara, mas nessa época eles ainda se chamavam Abrão e Sarai. Por que Abrão e Sarai e não Abraão e Sara? Veja que depois Deus é que vai mudar o nome deles, certo? Lá no capítulo 17, vamos adiantar só um pouquinho. No capítulo 17, você tem, no versículo 4, Deus está falando com Abraão, ele já tinha, com Abraão ainda, ele está falando com Abraão, ele já tinha chamado Abraão, Abraão já tinha crido, e ele fala no versículo 4, quanto a mim, Deus falando, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Abrão significa pai exaltado, Abraão significa pai de muitos, ou de uma multidão. Então ele mudou o nome, fez uma brincadeira com o nome do Abraão, né? Colocou um A mais ali, e aí mudou o significado do nome do Abraão. Ele, em vez de ser pai exaltado, agora ia ser pai de uma multidão. O significado do nome dele estava ligado à promessa de Deus para a vida dele. E aí você tem no versículo 15 ele falando sobre Sara ou Sarai. Alguém pode ler Gênesis 17, 15? Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não me chamará Sarai, porém Sara. Isso, Sara será o seu nome. Porque Ele tirou, agora ele pôs uma letra no Abraão, ele tirou uma letra da Sara, da Sarai, né? Porque eu hei de abençoar-te, e hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então o significado do nome dela deve estar ligado com isso. Sara significa princesa. Sarai, que era o nome anterior, significa minha princesa. Bonito, né? Minha princesa. O pai, por exemplo, com certeza viu a filha e ficou feliz. Essa é a minha princesa. Aí Deus tirou o minha, que estava naquele izinho lá. Não é a princesa do papai, vai ser uma princesa de verdade, de muitas nações que vão sair do seu ventre. Então ela vai ser uma princesa. Aí temos agora o pai de muitas nações e a princesa. Bom, essa é a família escolhida por Deus. Mas isso é mais para frente, né? Vamos voltar um pouquinho lá antes dele ser chamado, né? Você tem no capítulo 11, versículo 31, acho que eu já até li, ou eu li o 31. Vamos prestar atenção nesse versículo 31, então. Tera era o pai de Abrão e Naor e Arã, né? Tomou, vamos ver aqui, a gente pulou o versículo, não, nós lemos, né? Morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Então morreu Arã, ficou Ló, que era o filho dele, e aí então Abrão acaba cuidando do Ló como seu sobrinho, né? Eles estavam ali em família, o Ló ficou órfão, então Abrão acabou cuidando de Ló. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali.
veja só o detalhe, ele tinha 3 filhos, um morreu, Arã. Naor não é mencionado aqui. Por alguma razão, o Naor não foi. Você tem então Tera tomando Abrão e Ló. Mas o Naor ficou com Milca, e não sabe mais da história dele. E é curioso o texto, pelo menos eu achei curioso, ele mencionar que Tera tomou Abrão e Ló e partiu para onde? Para Canaã. Então Tera tomou seu filho e o seu neto e foi para Canaã. Espera aí, o que a gente aprende sobre Abrão? Que ele foi chamado, como é que era essa história? Qual que era a fé? Pode falar. Sai da parentela, para a terra que eu te mostrarei. E aí no Novo Testamento vai falar que ele pela fé saiu para uma terra que ele não conhecia, sem saber para onde ia. Mas aqui está falando que o Tera que tomou ele foi para uma terra que sabia onde era, Canaã. Foi para Canaã. O destino, nem chegou no caminho, né? Ele parou no meio do caminho. Ele saiu com eles de Ur dos Caldeus, que é ali justamente perto da Torre de Babel, na Babilônia, ali naquela região. Depois foi chamado de Babilônia, né? Ur dos Caldeus. Os caldeus são os babilônios. Né? Mas aqui quando Deus chama Abraão, o pai dele já havia falecido. Capítulo 11, capítulo 12 que Deus está chamando ele. No 12 ele está chamando, sim, mas é estranho que o 12 chame, sendo que no 11 o pai já estava indo para lá, né? Tem algo curioso aqui. É que o 12 que o irmão está falando, eu vou ler, o 12 versículo 1, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Isso aí foi depois que o pai dele já morreu. Ele já morreu em Arã, né? Outro Arã aqui, não confunda Arã, terra, que é a terra onde eles estavam, com Arã, que é aquele filho do Tera que morreu, né? E com Arã, que era o pai da Milca que casou com Naor. Então tem 3 Arãs aqui nessa história, tá? Não confunda. Então, o Arã que morreu, você tem o Arã que não aparece mais na história, que só gerou a mulher do Naor, e você tem essa terra de Arã, onde eles saíram de Ur dos Caldeus, estavam indo para Canaã, mas no meio do caminho eles pararam em Arã, o nome da terra. Tá? Mas, como eu disse, lá em Arã, olha só o versículo 11, versículo 32, e foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Então ele morreu, e depois Deus aparece a Abraão em Arã, e fala, sai daqui, eu estou parentela, e vai para uma terra que eu te mostrar. Aí ele foi para Canaã. Aí ele foi para Canaã. Se você pega o mapa, você tem Ur dos Caldeus aqui e Canaã aqui, e Arã está aqui. Então, eles não foram direto, provavelmente porque o deserto aqui é muito ruim de atravessar, então eles foram seguindo o Eufrates, que é uma terra bonita, fértil, então foram para Arã. Mas o destino era Canaã. Segundo o capítulo 11, o Tera pegou Abraão para ir para Canaã, mas ele foi por Arã, para depois descer para Canaã. Só que ele parou em Arã e ficou lá. E aí tem uma curiosidade, por que será que ele parou no meio do caminho se o destino dele era Canaã? E como é que ele tinha esse destino para Canaã? E será que foi coincidência que o pai teve vontade de ir para Canaã? E por coincidência, então, Deus depois falou para Abraão, depois que morreu, vai para Canaã. Mas já estava indo mesmo. Então, é um pouco confuso se você ficar só aqui. Você pode imaginar algumas coisas, você fica um pouco na dúvida. O que será que se passou nessa aventura dessa família indo para Canaã, né? Sair para Canaã. Veja só como Hebreus narra essa passagem. Hebreus capítulo 11, versículo 8, capítulo dos heróis da fé. Abraão é um dos heróis da fé. Por quê? Porque ele creu em Deus e saiu para uma terra que ele não conhecia. Hebreus 11, 8, alguém pode ler? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Sem saber para onde ir. Será que ele pegou as trouxas dele lá, a mala dele? Não sei para onde eu vou para lá. Será que é isso? Diz o texto de Gênesis
que eles sabiam para onde iam, eles iam para Canaã. Mas aqui já diz, saiu sem saber para onde ia. Como é que eu faço sentido disso? Pela fé, ele saiu sem saber para onde ia. Eles foram para Canaã. Vamos ler então o capítulo 12, alguns versículos aqui, deixa eu ver, até o 4, o 5. Vai falar vamos ler o versículo 1 até 5. Ora, o Senhor disse a Abraão, Gênesis 12, versículo 1. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E sabiam exatamente para onde estavam indo, Canaã. Mas Hebreus diz que ele não sabia para onde ia. Em que sentido ele não sabia para onde ia? Bom, você pode pensar de duas maneiras. Primeiro, Deus falou: sai para uma terra que eu vou te mostrar. Pode ser que no primeiro momento ele fala sai, mas não diz para onde você vai, e ele está esperando uma resposta de fé de Abraão. Para onde eu vou? Para onde Deus vai me mostrar? Mas ele sai, ele obedece, e aí Deus revela. Ele dá o primeiro passo de fé, e aí Deus revela algo que talvez o texto não mostre. Olha, Abraão, você vai para Canaã. Pela fé você vai para Canaã. E aí ele obedece, ele crê e ele vai. Então, isso é uma coisa. Com certeza Deus revelou, não é assim que ele saiu olhando para as estrelas, uma bússola ou qualquer coisa, não. Deus falou, Canaã. Algum momento na vida dele, Deus deve ter falado para ele: olha, é Canaã para onde você vai. Mas aqui não é mencionado. E ele sai, e com certeza, no sentido de uma terra desconhecida. Não é a terra da casa dele, dos pais dele. Ele nunca tinha estado nem perto de Canaã. Então, nesse sentido, ele foi para uma terra que ele não conhecia. Ele foi para uma terra. Então, mas, claro, Deus deu a direção. Não é assim que ele foi perdido andando pelas ruas. Agora, Tera, primeiro que foi com Abraão, Tera já sabia disso antes de Abraão ser chamado. Por que Tera pega os seus filhos e vai? Note que Abraão já tinha sido chamado antes disso aqui. É curioso que o texto de Gênesis não fala isso. Pelo texto de Gênesis, Abraão foi chamado lá em Harã, depois que o pai morreu. Eles saíram com o pai, chegaram em Harã, o pai morreu, e aí Abraão deve ter pensado: vou voltar para Ur, eu vou voltar para a minha família, meu pai morreu. Aí Deus aparece e fala: não, vai para Canaã. Agora, como é que a gente sabe que ele foi chamado antes disso? Eu tenho que ir para o Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, dá uma olhada em Atos 7. Alguém lê, por favor, Atos 7, versículo 2 até o 4. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. Deus agora apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Opa! Deus apareceu antes de habitar em Harã. Mas se eu leio Gênesis, eu vejo ele aparecendo em Harã. Mas aqui diz que é antes. Continua. Ele disse: 7:2 ele está lendo, Atos 7:2. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Daí, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Pronto. Então aqui você tem a história sendo contada com mais detalhes. Isso é importante você saber quando você está lendo a Bíblia. Por quê?
Porque pessoas astutas pegam essas diferenças e tentam mostrar para você que existem contradições na Bíblia, que a Bíblia não é inspirada. Então elas falam, olha, em Atos está dizendo que Abraão foi chamado antes de ir para Arã. E em Gênesis está dizendo que Abraão foi chamado estando em Arã, depois que o pai morreu. Mas na verdade não é uma contradição. O fato é que você tem que juntar as duas narrativas para montar a história completa. Ele foi chamado primeiro na terra de Ur dos Caldeus. Aí ele foi até Arã com seu pai Tera, e ali ele morreu, e depois Deus repetiu o chamado. Então não há uma contradição acontecendo aqui. Existe um detalhe da história que é mencionado aqui e que não foi mencionado lá. Como é que Estevão sabe disso, se não está escrito em Gênesis? Não nos é dito como Estevão sabe disso, mas é talvez uma história que foi passada oralmente na tradição judaica, mas que é verdadeira. E nós sabemos que ela é verdadeira por quê? Porque Estevão, inspirado pelo Espírito Santo, então ela nos conta. E de fato, Abraão foi chamado estando ainda na terra de Ur dos Caldeus. Então, como é que a gente resume a história? Você tem Abraão, Tera e Ló e Naor, Arã já tinha morrido, morando em Ur dos Caldeus. Depois o que acontece? Então lá, está escrito em Atos, Deus aparece a Abraão e fala para ele sair da sua terra e da sua parentela e dirigir-se a uma terra que ele vai mostrar. Então ele saiu dos caldeus, saiu com o pai. O texto de Gênesis fala, o pai tomou, sim, o pai ainda é o cabeça da família. Com certeza, então, Abraão contou para o seu pai a sua experiência e convenceu o seu pai, vamos sair daqui, vamos para uma terra, vamos para a terra. E por algum motivo, então, Tera saiu com Abraão. E foi, não sei se o Tera já era bastante idoso e precisava do Abraão para cuidar dele. Então, se o Abraão falou, eu vou sair, então Tera foi com ele, não sei, não sei o que aconteceu. Mas o fato é que eles saem dessa terra. E aí eles chegam em Arã, lá eles ficam, eles estacionam até o Tera morrer. O Tera morre e Abraão pode ter ficado na dúvida se ele volta, se ele não volta. E Deus aparece de novo em Arã e fala, não volta para tua casa, sai da tua parentela, vai para Canaã, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Tá? Então a coisa acontece nesses dois estágios, conforme as duas narrativas da Bíblia. E eles lá em Arã, então, ele toma uma decisão importante. Como é que você relaciona essa experiência de Abraão com a nossa experiência pessoal hoje para tomada de decisões? É um pouco complicado você fazer isso, e tomar Abraão como um exemplo de como a coisa vai acontecer para você tomar a decisão. Por quê? Isso eu sei que as pessoas fazem isso com bastante frequência, né? Se Deus te chamou, você tem que ouvir. Sim, se Deus te chamou, você tem que ouvir. Só que o seu chamado provavelmente vai ser diferente do chamado de Abraão, porque ele ouviu a voz de Deus audivelmente. Não é só uma sensação, eu sinto que Deus está me chamando para ir para São José dos Campos. Isso é diferente, você pode sentir isso, entender que o Espírito Santo está te dirigindo, mas é diferente da experiência que Abraão teve. Se você achar que Deus quer que você vá para lá, mas você ficar na dúvida, não é pecado. Você está orando, está pensando, está meditando, conversa com a família. Abraão não tinha que conversar com família nenhuma. Ele recebeu uma ordem direta de Deus, uma visão. Então ele tem que obedecer, senão ele está em rebelião contra Deus. Então é um pouco difícil você relacionar as experiências pessoais pontuais de certos servos de Deus na Bíblia, experiências de visão de Deus. A gente não sabe se ele viu Deus, mas ele ouviu Deus com certeza, de tal maneira que ele podia escrever as palavras de Deus e registrar, e isso era infalível, isso era como Bíblia. Então hoje, como é que você toma a decisão? Certas coisas a Bíblia é muito clara para você, eu devo aceitar esse emprego ou não. Aí você vai na Bíblia e você vê, não, esse emprego não convém, isso vai desonrar o nome de Deus. Então aí sim, aqui Deus está falando claramente com você. Então você não vai talvez ouvir como Abraão ouviu, mas com os ouvidos da fé e com os olhos da fé você olha para as Escrituras e é Deus falando com você. Aí você toma a decisão.
Então, Abraão não tinha Bíblia. Então, ele precisava dessa comunicação direta com o Senhor. Bom, nós que temos a Bíblia devemos estudá-la, devemos prestar atenção. Abraão era pagão antes de ser chamado? Eu creio que sim. Um crê que não, eu creio que sim. A gente tem que ter uma base para crer como crer. Por que ele não vai crer que não? Então, porque Deus achou fé nele, então ele já cria em Deus antes. Mas, bom, a cidade era uma cidade que era cidade- pagã, né? a cidade era pagã. E você pode ser cristão numa cidade pagã. Pode, Mas será que ele era? Essa é a dúvida. A irmã falou que ele creu, então ele não era. Mas, por outro lado, suponha que você tenha nascido numa família idólatra. Você pode crer em algum momento da sua vida, né? Você ouviu a Bíblia, ouviu uma mensagem, e aí você creu e você mudou. Poderia ter acontecido isso com Abraão, certo? Poderia ter sido a conversão dele. O pai da fé não necessariamente já nasceu com a instrução correta. O mundo estava numa calamidade depois de Babel. Estava uma calamidade. Não necessariamente todo mundo estava afastado de Deus. Então pode ser que houve algum grupo da linhagem de Noé que permaneceu fiel. Pode ser. Até porque, depois, mais para frente, você vai encontrar um tal de Melquisedeque, né? Para o qual Abraão vai dar o dízimo, que vai abençoá-lo. Então, provavelmente, alguma semente da linhagem de Noé ficou fiel. Só que não é onde Abraão morava. Abraão morava. Isso, tem um livro desse nome, né? Então, ali tem gente santa fora da linhagem de Abraão no Velho Testamento. Mas Abraão veio de uma terra pagã. Então, como que ele cria e os seus pais criam? A gente tem uma indicação sobre isso. Porque eu digo que a terra era pagã. Bom, Ur dos Caldeus, segundo os estudos da arqueologia, era uma das regiões mais de culto mais forte do deus Lua naquela época. Né? Existiam vários deuses. O deus Lua era a principal divindade daquela região de Ur dos Caldeus. Então nós sabemos que eles trouxeram isso de Babel, né? Eles trouxeram de Babel e continuaram cultuando o falso Deus, cultuando a criatura e não o Criador. Veja Josué, capítulo 24. Então alguém leia, por favor, Josué 24, versículos 2 e 3. Josué 24, 2 e 3. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaac. Pronto, até aqui. Então nós temos com certeza que a família dele era pagã e servia a outros deuses, segundo o versículo 2. A família de Abraão, Tera, seu pai, era idólatra, era pagão, cultuava falsos deuses. Será que Abraão tinha no seu coração uma sensação de que aquilo estava errado e estava buscando o Deus de Noé, que ele sabia que não eram aqueles deuses? O texto não fala nada disso. Eu já vi alguns então, pastores acham que sim, que o Abraão não se conformou com aquilo e por causa disso Deus chamou Abraão e se manifestou a ele. E outros acham que não. Eu não tenho como dizer que sim, porque o texto não me diz que sim. O texto só fala que ele era de uma família pagã. Colocar de uma forma que Abraão que procurou Deus e não Deus que o chamou, fica meio estranho. Né? Então, pelo texto. É mais como aconteceu com Paulo, né? Pelo texto eu acho mais. Deus chamou ele. Parece que estava no caminho errado. Sinceridade no coração podia ter, né? Como Paulo tinha.
mas estava num caminho, foi ensinado errado, estava na família errada. Aí Deus vai buscar. Então, o que o texto me mostra parece ser isso. Eu não tenho os detalhes de como era a vida do Abraão antes, mas parece que Deus, sendo onisciente, sendo soberano, ele vai, escolhe Abraão, conhece Abraão, se manifesta a Abraão e Abraão crê, né? O Abraão ainda, né? Então, mas ele estava nessa família pagã. Então, é como Jesus falou, né? Se alguém amar mais pai e mãe do que eu, não é digno de mim, né? Você tem que amar mais a Deus. Só lembrança, quando ele fala, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, né? Então a gente entende realmente que ele queria, fazer uma análise do texto nesse sentido, né? De que ele era um pagão, que adorava outros deuses. Então realmente Deus já separa, sai do meio disso aí, do lugar que com certeza a casa do pai mesmo, tudo estava ligado. Acontece com toda pessoa que converte e sai de uma família que é pagã. É mais ou menos a mesma situação de ser tirado daquela família e a pessoa. No caso dele, não sei, mas no caso da pessoa que sai, a família não entende muito bem. E você vê aqui que ele sai, mas ele leva o pai. Pode ser que levou porque o pai precisava de cuidados. Alguns acham que ele não deveria ter levado nem o pai nem Ló, mas eu acho que isso talvez não esteja correto. Se morreu o pai do Ló, ele cuidou do sobrinho como seu filho, eu acho que está correto o que ele fez. É claro que isso deu um monte de problema depois, né? Por isso que as pessoas falam, se ele tivesse saído não teria esse problema. Mas o problema de família faz parte da vida, né? Então ele leva o Ló, vai ser o pai, tem que cuidar do pai. Mas o fato é, parece que eles estacionam em Harã, e aí o texto não diz por que ele estacionou em Harã. Vamos dizer assim, meu pai está muito velho para viajar, não vai aguentar a viagem, então vamos esperar que o pai morrer. Então pode ser que seja isso. Outros especulam que Harã era o segundo centro do culto do Deus Lua na Mesopotâmia. Então pode ser que o pai falou, não, vamos ficar aqui. Mas é que o pai já estava doente também. Já estava no final da vida, né? Então eu acho mais é que estava esperando o pai falecer, talvez, né? Mas o fato é, você tem essa região toda ligada ao culto, a cultos pagãos do Deus Lua em particular, né? Eles se detiveram ali em Harã, e Harã e o pai Tera acabam morrendo nessa região. Depois, então, nós temos a promessa. Vamos nos concentrar, então, nessa promessa que é repetida, tem no Gênesis 12, tem no 13, tem no 15, tem alguns textos falam, muito importante, essa aliança que Deus faz com Abraão. Vamos ver, minha vista já não é mais a mesma, eu não consigo mais ver a Bíblia nessa distância. Versículo 1 em diante. Ora, o Senhor disse a Abraão, vamos repetir. É o 12, versículo 1. Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Tudo bem. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Vamos ver quais são as promessas. Versículo 2. Far-te-ei uma grande nação. Então, você vai ter muitos filhos e vão ser um povo poderoso. Abençoar-te-ei. Esse abençoar-te-ei pode envolver tudo. Você pode imaginar qualquer coisa, riqueza, abundância, saúde, filhos, ele não especifica, você vai ser abençoado. Engrandecerei o teu nome, você vai ser famoso, tanto que até hoje ele está falando de Abraão, então está cumprido. Engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E aí, é interessante, ele fala, você vai ser uma bênção. Por que ele vai ser uma bênção? Porque ele vai fazer o bem a muitas pessoas? Também, só que não é isso que ele está pensando. Eu creio que não é isso que Deus está pensando, que Abraão vai fazer muitas boas obras e isso vai ser uma bênção para os outros. Ele vai ser uma bênção porque dele vem a linhagem de onde vem o Cristo que abençoa todos nós. Isso vai ser uma bênção para o mundo inteiro. E daí vão vir filhos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então você tem aqui sendo profetizado isso, mas sem muito detalhes. Vai ser uma bênção. Versículo 3: E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Com isso eu só posso enxergar Jesus Cristo aqui. Não tem como Abraão naquela época abençoar todas as famílias da terra, se não é por Jesus que viria dele. Mas é claro que ele não sabia disso ainda. Agora, existia aquela promessa lá do Gênesis que Deus deu para a mulher, da descendência da mulher que ia esmagar a descendência da serpente. Então, o povo de Deus tem essa promessa de uma linhagem santa que vai trazer o Messias. Com certeza está aqui a profecia dessa linhagem prometida para Abraão. Eu não sei se o Abraão tinha consciência dessas histórias todas, o quão familiarizado ele estava com a história do Gênesis e dessas promessas. Mas nós que hoje temos a Bíblia escrita por Moisés, nós temos essa promessa sendo cumprida. Então você tem a linhagem por meio da mulher, que vem de Sete, não de Caim. Abel morreu, mas com Sete, e da linhagem de Sete você tem Noé, da linhagem de Noé você tem Sem, da linhagem de Sem você tem Éber, de onde vem os hebreus, e de Éber você vem com Abraão, e de Abraão Deus traçou o caminho por onde viria o Messias. Por que Abraão e não o Naor, o Arã, qualquer outro? Deus é que tem os seus motivos. Deus escolhe quem Ele quer escolher. Abraão creu. Mas Deus sabia que Abraão ia crer. Seja como for, Ele escolheu Abraão. É prerrogativa de Deus escolher quem Ele quer escolher. Então, você tem sendo prometida essa bênção para todos os povos da terra. Tem mais alguma coisa que ele menciona no versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão, aí já é uma segunda vez que ele aparece, quando estava já no caminho para Canaã, e disse: a tua semente darei esta terra. Então ele obedeceu, creu e saiu de Arã. Aí ele vai para Canaã. Quando ele chega em Canaã, Deus aparece de novo e fala: essa terra, essa eu vou dar para você, para os seus filhos. A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então nós temos aqui promessas claras, diretas e com concretização literal. Não dá para você espiritualizar aquilo que é material. Existem coisas espirituais e coisas materiais. A terra é material. É essa terra aqui. Não é o Brasil. Não adianta você chegar e declarar: o Brasil é do Senhor Jesus, é meu Brasil, etc. Deus não prometeu que vai dar o Brasil para a igreja. Deus prometeu que vai dar a terra de Canaã para a descendência de Israel. Então não confunda as coisas, entenda a Bíblia como ela foi dada. Você é crente de Jesus Cristo, você é dessa linhagem que Deus trouxe por meio do Messias, mas essa promessa aqui, daquela terra ali, foi dada para o povo de Israel, a bênção daquela conquista daquela terra, e que se concretizou com os israelitas depois, quando eles saíram do Egito. Evidentemente depois eles acabaram abdicando daquela bênção por meio da sua própria idolatria. Mas o fato é, essa terra é prometida a ele. Ele edifica um altar em memória dessa visão onde Deus apareceu para ele. Você tem a terra sendo prometida mais uma vez no capítulo 13, versículos 14 a 17. Alguém pode ler capítulo 13 de Gênesis, versículo 14 a 17. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Até 17? Até o 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. Ele fala: a ti darei, mas ele não deu. Assim, Abraão não usufruiu, Abraão não conquistou a terra, né? Por isso que Hebreus depois fala que Abraão andou em tendas como peregrino em terra estranha, sem receber a promessa. Mas ele tinha em mente uma terra maior, né, que era o céu. A promessa de que ele iria para o céu. Ele é herói da fé porque ele crê em Deus, e apesar de não ver a terra sendo dada a ele, ele vai habitando na terra, sabendo que um dia vai ser. Então, quando Deus diz: eu darei a ti,
está subentendido que é a sua descendência, que Abraão mesmo não recebeu. E é eterna, esse presente é um presente eterno. Versículo 15 diz: porque esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Só que durante muito tempo eles não estiveram lá. A descendência de Abraão não esteve na terra, que é Israel. Eles estiveram longe, afastados por causa dos seus pecados, em cativeiros. Depois que Jesus morre, eles são espalhados dali, os romanos entram, destroem Jerusalém, e ficou um miudinho de judeus morando ali ao longo da Idade Média, mas não havia uma nação de Israel. E quando isso aconteceu, muitos destruíram a promessa de Deus para Abraão. A igreja, em um entendimento errado da palavra de Deus, disse: não existe mais nação de Israel, essa terra não é mais dos judeus, não é mais da descendência de Abraão, isso aí já foi. Os judeus mataram Jesus, eles perderam essa terra, perderam direitos, e agora o que existe é só a igreja, e nós vamos conquistar o mundo, e o mundo será nosso. Mas eu não consigo enxergar as coisas assim, quando Deus chega e fala para Abraão: olha, é para você e é para sempre. É seu e é para sempre, tem toda essa coisa. E aí, houve alguns cristãos no século XIX, Spurgeon foi um deles, que começaram a falar: não, isso está errado. Esse entendimento que a Igreja Católica passou para nós, e que depois os reformadores trouxeram também para a Igreja Protestante, não entenderam essa diferença de que existe uma nação de Israel. Spurgeon disse: um dia eles vão voltar para aquela terra. Hoje eles não estão lá, mas um dia eles vão ter o rei deles lá naquela terra. Ele começou a profetizar isso. Só que Spurgeon morreu sem ter isso acontecendo no século XIX. Só que no século XX a coisa começou a mudar. Depois da Segunda Guerra Mundial, que a ONU decretou na marra que aquele trechinho lá de terra na margem do mar Mediterrâneo ia pertencer aos judeus. Os judeus começaram a voltar, e aí geraram as brigas. Inclusive foi um brasileiro que assinou, ele que presidiu a sessão da ONU na época, em 48, 47, e aí assinou: a terra é de Israel. Os povos árabes não aceitaram, 5 nações árabes invadiram Israel imediatamente para destruir a nação que tinha acabado de ser formada, só que os judeus venceram essa guerra, e aí eles aumentaram um pouco as suas fronteiras, que era minúscula, eles aumentaram com essa guerra. Essa guerra dos 6 dias? Não, isso. Não, a guerra dos 6 dias veio depois. Você tem várias guerras ao longo da segunda metade do século XX, né? Agora o irmão fez a pergunta, eu fiquei na dúvida se essa era dos 6 dias ou se era outra. Tem várias. Porque essa guerra dos 6 dias foi aquela... Foi nos anos 70, eu acho. Isso, que a Golda Meir era a primeira. Isso. E a batalha foi nas colinas de Golã. Golã, ótimo, boa memória. Então, aí você tem todo esse conflito árabe-israelense acontecendo a partir disso, dessa criação. É uma criação artificial, em princípio, do Estado de Israel, né? Porque a ONU decretou: é de Israel. Aí gera brigas. Mas são ímpios dando a terra para uma nação ímpia, que é Israel hoje, que não aceita o Messias. Mas eu vejo a mão de Deus por trás de tudo isso. Eu vejo. Hoje eles ainda estão longe de Deus, estão sofrendo por causa disso. Mas um dia as profecias vão se cumprir, como Spurgeon profetizou no século XIX. Não, ele vai ter essa nação. Sem ver nenhuma evidência que teria, ele, olhando as escrituras, falou: só pode ser, porque está escrito que vai ter um rei reinando ali, o rei de Israel, e a terra é permanentemente deles. Então a terra tem que estar com os judeus. Quando Jesus Cristo vier para reinar, ele vai reinar sobre Israel. Então essa profecia vai se cumprir como foi dada a Abraão. Eu não tenho dúvida de que Deus não mente, e ele vai cumprir conforme aquilo que foi dado. Existem outros aspectos da profecia dada a Abraão que às vezes nós gostaríamos de ter para nós também. Você vai ser abençoado, eu vou agradecer o seu nome. Eu quero ser famoso. Eu quero ter muitos filhos. Minha mulher não tem filhos. Eu quero isso igual está profetizado aqui.
olha, ore a Deus para que Ele te abençoe, mas a promessa é para Abraão. Que a Sara ia ter um monte de filhos. Eu não sei se a minha mulher ela teria uma. A gente tentou, não só ter uma. Tentamos 10 anos de filha de adoção. O Brasil não quer dar para a gente paciência. Então, você fica com isso, né? Mas eu queria 3, porque Deus só dá um para mim. Meu irmão queria 1 e vieram 4. Nasceram trigêmeos assim, de repente. Podia dar Então, mas e a gente orou. Mas e a promessa de que vai ter muitos filhos? A promessa é para Sara. A promessa é para Sara, né? A descendência de Abraão. Então eu não posso me amostrar e exigir de Deus que compra isso aqui. Você tem que entender para quem são as profecias, né? Enfim, capítulo 15 tem também mais alguns aspectos da promessa. Vamos ver aqui alguns versículos 4 e 5 para começar. Deixa eu ver aqui. Aqui é importante que tem vários versículos que eu gostaria de separar nesse capítulo. Versículo 4 e 5 diz: E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro. Esse quer dizer, o Eliezer, que era o... Abraão não tinha filhos, estava ficando velho, Sara também, era estéril. Aí ele falou: meu servo Eliezer, o filho dele vai ser o herdeiro, eu vou dar tudo para ele, Eliezer. Aí Deus fala: não é Eliezer que vai ser o seu herdeiro. Versículo 4: Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe isso imputado por justiça. Ele creu e a justiça foi imputada. A impressão que dá é que nesse momento é que está, na verdade, ele sendo considerado o pai da fé. Claro, ele já é o herói da fé quando ele sai da terra, mas isso aqui é muito maior do que ele sair da sua parentela para ir para Canaã. É ele velho, com uma mulher velha e estéril, e Deus falava: vai sair uma multidão de você. E aí ele creu e ele se agarrou nessa promessa, olhou para as estrelas do céu: é assim que vai ser a descendência. E ali ele vai, e é imputada a justiça. Ele tinha feito obras, se você for olhar a vida dele, é cheia de caídas, cheia de coisas absurdas até. E talvez a gente vá até olhar isso em outra ocasião, mas o fato é, o que foi imputado como justiça sobre ele é a fé, que ele acreditou em Deus e confiou em Deus. E aí ele é salvo, ele é justificado pela fé, imputado, quer dizer, colocado, acreditado a ele. Deus considera ele justo diante dos seus olhos, porque ele confia em Deus. É assim que nós somos diante de Deus. Nós devemos buscar as boas obras, mas aquilo que nos justifica diante de Deus é a nossa fé. É a graça mediante a fé. E assim que Deus trata com Abraão. Você tem no versículo, então nós vimos no 15, versículo... Vamos ver o versículo 8. Não, é o 8, nós lemos 8 a 10, né? Não, eu estou no lugar errado, eu avancei. É o 5, né? Que nós lemos: Disse-lhe: Assim será a tua semente. Creu nele e foi-lhe isso imputado por justiça. Aí Deus fala que vai dar a terra para ele também. Então os filhos ele já está convencido. E aí no versículo 7, Deus fala de novo: Olha, eu tirei você de Ur dos Caldeus para te dar essa terra e para herdares. E aí ele meio que pede um sinal. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Tem algum sinal? Eu vou saber que essa terra aqui eu vou herdar. Então os filhos ele já está convencido. Eu vou ter um monte de filhos. Parece que a terra ele ainda deu uma vacilada e pediu um sinal para Deus. Então Deus vai dar um sinal. Versículo 9: Disse-lhe: Toma comigo uma bezerra de 3 anos
e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Pega esses animais aí. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiram. Tá, um ritual um pouco estranho para nós hoje. Pegou um monte de bicho, cortou no meio e deixou metade para um lado, metade para o outro. Para que isso? Cadê o sinal? Ainda não apareceu. E aí ele vai e ele comenta da profecia que vai ter sobre os povos cananeus. Vamos pular essa parte por enquanto. Vai para o versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Lembra que quando Deus se manifestava perante Israel no deserto, era uma coluna de fumaça ou uma coluna de fogo, né? De noite, coluna de fogo ou de luz, de dia, uma coluna de fumaça. Aqui você tem fumaça e fogo aparecendo, com certeza é o próprio Deus se manifestando. Tocha de fogo. E passou por aquelas metades. Quais metades? Metade do animal está para cá, metade está para ali. Ele fez um corredor de animais, assim. Fez um corredor e deixou metade dos animais para cá, não é metade dos animais, metade do corpo, né? Cortou eles no meio. E naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra. Se tinha dúvida, está aqui o sinal, eu dei e eu vou confirmar, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aí ele fala o nome dos povos que habitam lá, que vão pertencer a Abraão. Por que esse ritual? O que isso significa? Isso aqui, dizem os estudiosos que tenham de culturas antigas, né, que o significado é o seguinte: você vai fazer um pacto com alguém, você corta os animais no meio e você passa com essa pessoa com quem você está fazendo o pacto, você passa no meio desse corredor de corpos, significando, temos um pacto, e se um de nós quebrar esse pacto, que aconteça conosco o que aconteceu com esses animais, que seja eu cortado ao meio, né? Então as duas pessoas passavam nesse corredor. O curioso é que aqui Deus passa sozinho. Ele passa sozinho e ele assume toda a responsabilidade pelo pacto. O pacto é incondicional. Não existe nada que é exigido de Abraão nesse pacto. Não fala: olha, se você me servir fielmente, então eu vou te dar essa terra. Se você me servir fielmente, você vai ter uma multidão de filhos. Nada disso. Ele diz: eu escolhi você, eu vou dar para você. Você crê? Ah, tá, creio. Então eu assumo a responsabilidade, eu vou fazer. E Deus passa sozinho. E é claro que Deus não tem receio de quebrar esse pacto. Deus não quebra esse pacto jamais. É por isso que a descendência de Abraão é especial. Os judeus foram perseguidos durante toda a história desse povo para extermínio, mas eles são um povo indestrutível. Os judeus são um povo indestrutível, assim como a igreja é indestrutível. As portas do inferno não prevalecerão. Nós somos filhos de Abraão segundo a fé. Não podemos. Podem matar muitos judeus, podem matar muitos cristãos, mas a igreja sempre vai existir. Israel sempre vai existir. Porque existe uma promessa que Deus fez, em que ele passa sozinho e ele assume a responsabilidade. E essa promessa, esse pacto é incondicional. Ele garante, porque é o nome dele que está em jogo. E aí você tem essas coisas maravilhosas que são colocadas. Ele é o pai da fé, nesse momento em que ele crê. Romanos tem um texto muito importante sobre isso, explicando a relação da semente de Abraão e da fé de Abraão conosco. Romanos capítulo 4. Romanos 4, é claro que é um texto que merece um estudo próprio só dele, mas vamos só dar uma lida rapidamente em Romanos 4, versículos 1 em diante. A rigor, deveria ler o capítulo todo, mas não há tempo. Vamos só prestar atenção no que ele diz a respeito de Abraão. Primeiro versículo 1 ele diz:
Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Bom, ele era judeu, Paulo era judeu, então ele era filho de Abraão segundo a carne. Ele está falando, o que ele alcançou? Versículo 2: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Deus, o que significa isso? Se ele tem muitas coisas que ele alcançou pelas suas obras, os homens podem até se impressionar, mas Deus não se impressiona com obras humanas. O homem nunca vai fazer obras de justiças capazes de impressionar Deus e achar que então agora eu mereço a salvação. Deus está impressionado comigo como eu sou santo. Não, diante de Deus, de forma alguma. Pois que diz a Escritura? Ele vai repetir o texto de Gênesis que nós lemos. A Escritura diz: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, veja bem, qualquer obra, nenhuma obra tem peso na sua salvação, só de Cristo. As suas, nenhuma obra. Aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, se Deus fosse contar a sua obra de algum jeito para a sua salvação, então não seria de graça. Mas podia ter sido barato, mas de graça não ia ser. Então, não. Nada do que você faz pode contar coisa alguma para a sua salvação. É o que o texto está dizendo. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão ou a recompensa segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, não que justifica o bonzinho, ou mais ou menos o ímpio, sem Deus, o ruim. Assim é o estado de toda a raça caída em Adão. Gente afastada de Deus, gente ímpia. É para isso que Jesus veio. Aquele que não pratica, porém crê. Mas não é para praticar. Sim, é para praticar. O crente, o cristão verdadeiro deve praticar. Mas não é para ser salvo, porque ele é salvo. Mas para ser salvo, não conta nada. Não adianta praticar. Aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é imputada como justiça. Não é o jeito que aconteceu com Abraão. Então não adianta ficar pensando que Abraão foi escolhido porque ele era muito bonzinho, como muitos judeus pensam, que ele era o homem mais justo da terra, por isso Deus o escolheu. Não é? Pode estudar a história da vida dele, como ele mentia para entregar a mulher dele para ser mulher de outros, porque ele tinha medo de ser morto. Às vezes falava, essa é minha irmã. Aí tomava a mulher dele. Então, mais de uma vez ele fez isso, fez 2 vezes na vida. Mas Deus deu amostras que ele nunca escolheu gente considerada santa para não ter esse motivo mesmo. De se gloriar. O que aconteceu com Jó, né? Ele mostra que dos 2 irmãos ele acaba escolhendo aquele que... Jacó. Jó era justo. Acaba escolhendo aquele que é tido como o pior, né? Aparentemente o pior, mas que cria, que tinha fé. Então, pela fé. Nada das obras de Jacó ajudam ele a ser escolhido, e mesmo antes de ele ter qualquer fé, ele já foi escolhido. Então, você tem aqui claramente a declaração bíblica disso, é o que acontece aí, que leva as pessoas para o céu, e Abraão é simplesmente um exemplo disso. Ele é justificado, não porque ele era justo, mas porque se ele fosse justo, não precisava ser justificado. É porque ele era injusto, porque era ímpio, ele precisa ser justificado. E aí ele é declarado bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras. Versículo 6, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Eu gosto quando a Bíblia fala a português claro. A maldade, a nossa maldade é coberta. Esse é meu tropeço. A minha maldade é coberta pelo sangue de Cristo. Os pecados são esquecidos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Versículo 8. Isso é algo que as pessoas não podem compreender. Não entendem como é possível um pecado ser simplesmente esquecido, não é imputado. Não é levado em conta. Deus não leva em conta nenhum dos pecados. E aí você tem então essa declaração da salvação pela fé, e como Abraão foi exemplo disso. E somos partes da sua descendência segundo a fé. Eu vou só terminar com isso então.
versículo 15 até 17, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Vamos pular isso aqui, 16. Portanto, é pela fé, para que sejam segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, ou seja, judeu, a carne, né? Mas também a que é da fé de Abraão, nós também, o qual é pai de todos nós. Somos filhos de Abraão. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. É o que ele está interpretando a promessa. Eu sou filho de Abraão pela fé, e é isso que Deus queria dizer quando ele falou: eu vou te colocar por pai de muitas nações. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então vamos encerrar aqui. Semana que vem, se Deus quiser, a gente continua vendo o que essa promessa tem a ver com a nossa vida.